Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. West Ham bate o pé por forma de pagamento e acordo por Paquetá está nas mãos do Flamengo. Os antes vão surtar. Após Paquetá, Flamengo promete atacante top ainda nessa janela. VAP cumpre palavra e Flamengo reforça a base com joia de clube paulista. Cebolinha avalia a saída do Flamengo e o contrato perto do final joga a pressão em cima dos dirigentes. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo está totalmente focado no Campeonato Brasileiro e na Supercopa do Brasil, porque essa semana é decisiva, né? E o clube já divulgou a sua agenda de treinamentos. A estreia do Campeonato Brasileiro vai acontecer na quarta-feira contra o São Paulo, às 21h30, horário de Brasília, no Morumbi. Na sequência, o time vai a Brasília jogar a Supercopa contra o Corinthians, no Mané Garrincha, tentando levantar a sua primeira taça de 2026. Pensando nesses jogos importantes, a diretoria do clube, junto com a comissão técnica, já definiu toda a estratégia de treinamentos e de logísticas para essas partidas. Nessa segunda-feira, o time treinou às 9h30, horário de Brasília, aqui no Ninho do Urubu. O horário vai ser o mesmo amanhã e depois viaja às 15 horas para São Paulo para estrear no Campeonato Brasileiro. Após essa partida, o Mengão volta ao Rio de Janeiro às 2h da manhã, folgando na quinta-feira. Finalmente, na sexta-feira, acontece o primeiro treinamento focado na Supercopa Rei, às 9h30, horário de Brasília. O horário é o mesmo no sábado, antes da delegação rubro-negra embarcar para Brasília às 15h30, para enfim jogar Flamengo e Corinthians às 16 horas do domingo, no dia 1º de fevereiro. Caso o Flamengo consiga resolver a situação do Lucas Paquetá, ele vai chegar ao Rio de Janeiro nos próximos dias, né? E a expectativa é que ele possa jogar a Supercopa, podendo estrear com o manto sagrado levantando a primeira taça. O Flamengo foi procurado recentemente pelos representantes do Bruno Henrique para tratar de uma possível renovação contratual. A resposta da diretoria foi curta e grossa. O tema não vai ser prioridade nesse momento da temporada. O atacante, que tem contrato válido até dezembro desse ano e vai completar 36 anos em dezembro também desse ano, já manifestou o seu desejo de continuar no Flamengo. Mas o Mengão entende que qualquer definição vai precisar passar por uma análise mais ampla do seu rendimento até o encerramento dessa temporada. Internamente, a diretoria rubro-negra trabalha com a política de renovar contratos de jogadores mais experientes de forma anual. A ideia é avaliar o desempenho físico, a participação em jogos decisivos e o impacto dentro do elenco, antes de avançar em novas negociações. Mesmo sem pressa, o Flamengo faz questão de reforçar que a situação não envolve desgaste. O Bruno Henrique segue sendo tratado com respeito e reconhecimento por tudo que já construiu vestindo a camisa rubro-negra. Mesmo sem pressa, o clube faz questão de reforçar que a situação do Bruno Henrique não tem nenhum tipo de desgaste. Ele segue sendo tratado com respeito e reconhecimento por tudo que já construiu vestindo a camisa rubro-negra e é considerado um ídolo no Flamengo e muito querido também pela torcida, pela diretoria e principalmente pela comissão técnica. A relação dele com Felipe Luiz é vista como altamente positiva, assim como o respaldo recebido de profissionais do departamento de futebol do clube. Apesar disso, o Flamengo avalia que existem outras prioridades no planejamento atual, tanto no mercado quanto na gestão de contratos. E por isso, a renovação do atacante não entrou no topo da lista nesse momento. A leitura interna é clara. Não há necessidade de se antecipar uma decisão que pode ser tomada com mais informações ao final do ano.
O Bruno Henrique ganha atualmente R$ 1,5 milhão de salários mensais no Flamengo e a diretoria entende que o cenário ideal é observar como ele vai responder fisicamente ao longo dessa temporada, né? Considerando o calendário intenso e o desgaste natural da sua idade. Somente após esse período vai haver uma definição mais concreta sobre o futuro do jogador. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo deve renovar antecipadamente com o Bruno Henrique? Coloca aí que eu quero saber. Com o objetivo de reformular as suas categorias de base, o Flamengo segue ativo na captação pontual de jovens talentos e acertou mais uma contratação. Agora o lateral direito Rafael Moraes, de 15 anos, veio da Ferroviária de São Paulo. Nascido em 2010, o defensor foi um dos destaques do Campeonato Paulista Sub-15 e chega para reforçar a categoria Sub-16 do Mengão. O atleta vai assinar um contrato de formação com o clube, visando futuramente firmar um vínculo profissional. O Rafael Moraes se apresenta ao Flamengo nesta segunda-feira. A informação da contratação do jovem foi divulgada pelo portal Flabase. Embora pareça uma situação simples, a chegada do Rafael Moraes mostra que o Flamengo segue um novo planejamento para as categorias de base. Uma das medidas adotadas pelo presidente BAP é a contratação pontual de jovens jogadores por valores abaixo do mercado, com foco no fortalecimento da base e na valorização de ativos a médio e longo prazo. Aspas, estamos apostando todas as fichas em alguns garotos de 15 e 16 anos. Tínhamos 404 atletas quando chegamos aqui. Hoje temos 260. Foram mais de 270 embora. Estamos contratando pontualmente jovens de 16 e 17 anos que nós acreditamos que possam estourar, explicou lá o presidente BAP. Temos comprado por 1 milhão, 2 milhões. A ideia é comprar 8, 10 desses atletas para posições que você precisa no profissional e tem muita carência no mercado. É um conceito de banqueiro de investimento. Se estourar, pagou todo o investimento. O foco é no talento. A gente tinha prioridade por garotos altos e fortes. Estamos como o Barcelona, investindo na parte técnica. Tem coisas que a gente consegue ensinar, o talento é muito mais difícil, concluiu lá o BAP. Além do Rafael Moraes, outra contratação que reforça a política do BAP para as categorias de base é a do Samuel Batista, de 16 anos, também vindo da Ferroviária Paulista. O rubro-negro adquiriu 35% dos direitos econômicos do lateral esquerdo e venceu a concorrência de clubes como São Paulo, Botafogo e Vasco. Segundo o portal Moon BH, o Cebolinha está avaliando a sua saída do Mengão para ter mais minutagens em campo. Com a disputa por titularidade muito difícil no atual elenco, o camisa 11 não descarta mudança de áreas porque o seu contrato está perto do final e com isso ele joga toda a pressão para os dirigentes do clube. O Fluminense, o Grêmio e um time russo já demonstraram interesse no jogador e o Flamengo comunicou aos seus empresários sobre o seu desejo de uma renovação desse contrato aí que vai se encerrar em dezembro de 2026. O Cebolinha está avaliado pelo site Transfermarkt em 7 milhões de euros, 43 milhões de reais na cotação atual, mas o contrato, perto do fim, pode obrigar o Flamengo a vendê-lo mais barato, caso a renovação não aconteça. A partir de julho, o Cebola, que ganha 900 mil reais por mês de salários, já vai poder assinar um pré-contrato com outro clube e sair do Flamengo de graça em dezembro. O ponta esquerda está no Mengão desde 2022 e custou 94 milhões de reais naquela época junto ao Benfica. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo deve renovar o contrato com o Cebolinha? Coloca aí que eu quero saber. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me ajuda aí. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada no vídeo e pronto. Valeu, muito obrigado.
O Flamengo está cada vez mais perto de sacramentar a compra do Lucas Paquetá, porque já acertou os valores com o West Ham e tenta esticar a corda para chegar a um acordo sobre a forma de pagamento. Internamente, acredita-se que isso não vai ser um problema para o acerto. O Flamengo ofereceu inicialmente um parcelamento de 36 meses e já reduziu para 24. O West Ham, por sua vez, não abre mão de que seja em 18 meses. O clube inglês agora acredita que o negócio está nas mãos do Flamengo. A princípio, não há mais uma intenção de flexibilizar, além do que já foi feito até aqui, que envolveu a liberação imediata do jogador e o valor mais próximo do que os brasileiros ofereceram. Restam detalhes, mas existe otimismo pelo final feliz. A expectativa é que o Flamengo ceda e feche mesmo nos 18 meses. O clube já está redigindo o contrato do Paquetá, que vai assinar por 4 anos e já tem tudo acertado há semanas. A ideia é acelerar o processo para que o jogador reforce a equipe já na Supercopa Rei contra o Corinthians neste domingo, às 16 horas em Brasília. A lesão nas suas costas não deve ser problema. O Flamengo vai pagar 41,2 milhões de euros, 255,9 fixos, sem a inclusão de bônus por metas. A postura do Paquetá foi fundamental na negociação, já que o meia pressionou o clube inglês pela sua liberação imediata. Ele não vinha jogando nas últimas partidas. O presidente BAP não pretende parar na compra do Paquetá porque foi apurado pelo portal Bola VIP Brasil que um atacante top é pretendido pela diretoria do clube ainda nessa janela de transferências. Nessa segunda-feira, o jornalista Bruno Andrade, da ESPN Brasil, disse que o Flamengo tem guardado cerca de 30 milhões de euros, 156 milhões de reais na cotação atual, para fechar com esse novo reforço. A diretoria trabalha em silêncio para trazer esse jogador que não teve o seu nome divulgado, mas, segundo os bastidores, não é um simples atacante. Ele é o atacante. Vamos aguardar o que vem por aí. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!